Olá, tudo bem com vocês? Estamos aí começando mais uma aula de geografia, hoje dando continuidade ao conhecimento das sub-regiões nordestinas. Hoje, especificamente, vamos falar a respeito do sertão. Vamos lá? Então, a gente montou aqui um slide para o nosso entendimento e compreensão, né? Então, bora lá. Sub-regiões nordestinas, o sertão. Estamos aí essa semana finalizando o livro 5, né? Então, sertão e, na próxima aula, o meio norte finalizam a região nordeste. Rumo ao livro 6. Bom, o sertão é uma extensa área, né? A gente vem falando bastante dela. Essa semana acabamos comentando um pouco, semana passada, quando falamos a respeito do Agreste, que é uma área de transição entre o sertão e a zona da mata. Conhecida também essa área como Polígono das Secas. Compreende o centro do Nordeste, né? E está presente aí em quase todos os estados nordestinos. É a região, sub-região nordestina, com o menor número populacional, o menor índice demográfico. Lembramos que a Zona da Mata é a mais populosa, o Agreste a segunda mais populosa e o Sertão moro onde não mora ninguém, onde não vive ninguém, porque é quente demais, muito quente, falta água. Esses são fatores de expulsão populacional, não tem jeito. Bom, a área do Polígono das Secas foi criada aí pelo governo na década de 1940, né, 46, mas certinho para estar falando, né? Então, por que foi colocado aí, criado, né, um decreto que instituiu essa área como Polígono das Secas, né? Porque toda vez que houver um momento de grande ausência de chuva, né? Ele chama de seca anômala, quer dizer que é fora do normal, o governo tem que destinar uma verba para essa área. Se faz urgente, né? Porque é para salvar vida, tanto de pessoas como da economia do local, né? Então, essa área, segundo o governo, abrange aí os estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, a Bahia e o norte de Minas Gerais, já estando na região sudeste, certo? Bom, então vamos olhar o mapinha para entender melhor. Então vamos lá. Aqui tem de cinza o limite dos estados, né? De rosa o limite do polígono das secas. Então você está vendo aqui, ó, né? Então, vem aí, né? Do Piauí, certo? Pega aí, ó, passa pela Bahia, vai no norte de Minas Gerais, né? Pega aí uma parte do Sergipe, uma parte de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, né? Essa área, então, Rio Grande do Norte, né? E o Ceará. Essa é a área, então, conhecida como Polígono das Secas, instituída pelo governo federal em 1946. Beleza? Bom, a área que está pintada em roxo, dentro do Polígono das Secas, né, é a área que é extremamente crítica, que tem em torno de 750 milímetros de chuva, né, ao ano, e às vezes até menos do que isso. Já registrou 300 milímetros de chuva ao ano, né, nessa localidade. Então, foi esse momento de secas anômalas, né, fora do comum, extraordinárias. E aqui, como tudo na geografia é meio polêmico, né, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que trabalha com imagens de satélites, ele coloca que o polígono das secas está somente situado nessa área amarela. Então há uma divergência entre o que os cientistas falam
e que a política fala, certo? Tem cheiro de corrupção. Pois é. Então, o Centro de Pesquisas da USP, né, onde o INPE faz aí o seu trabalho, acredita que somente essa área do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí estejam dentro de verdade do polígono das secas, que de verdade a seca é severa, levando à morte, certo? Então, né? 46, o governo criou essa área toda e pode mandar dinheiro sem consultar ninguém, né? Uma coisa a se pensar. Muito bem. Essa mesma área, nós temos aí vários trabalhos falando a respeito da formação de desertos, né, nesse espaço. Mas por que isso está acontecendo, né? Porque a vegetação ela já é mínima, né? E a população muito pobre às vezes acaba tendo que estar aí cortando, né, esta vegetação para usar como lenha, para fazer o próprio alimento, né? Acabam usando de forma errada a terra para a prática da agricultura, fazem aí queimadas para a limpeza dessa terra, o que vai deixando o solo extremamente fraco. E isso ainda é acelerado com a questão do sol sem chuva. Então, às vezes, a gente vê aquelas imagens do solo todo partido, todo ressecado. Vamos para o mapa para poder entender melhor. Então, segundo o governo, essa área tracejada em vermelho é toda a área chamada de polígono das secas. Beleza? Bom, onde está pintado aí de amarelinho, seria a área que está com um acelerado processo de desertificação. Ou seja, o solo está morrendo, está virando areião, né? Muito alto. A área que está em verde seria alta, né? Então ainda tem uma possibilidade de salvação, né? Então seria fazer o reflorestamento dessa área, né? Está fazendo aí um trabalhozinho melhor. E essa parte que está em branco seriam áreas que é moderado esse processo de desertificação. Agora, os pontos em azul são áreas já que se tornaram desertos, né? Porque vocês lembram, no sexto ano, nós aprendemos sobre intemperismo, né? O intemperismo físico provocado pela oscilação da temperatura, é a termoclastia, esquenta, esfria, esquenta, esfria. No caso aqui, não esfria, mas à noite a temperatura tem a tendência a cair porque não tem a luminosidade do sol. Então, mesmo assim, temperatura alta durante o dia, temperatura menor durante a noite. E aqui nós não podemos esquecer que ainda tem essa questão, né, dos ventos, que também acabam colaborando para ressecar mais a terra. Tranquilo? Então, a desertificação é um processo natural que pode ser acelerado, né, pelo homem. Então, ele é o intemperismo, né, físico, certo? Que pode ser acelerado pelas ações humanas, com o desmatamento, o uso errado do solo para a agricultura, com a prática das queimadas. A prática das queimadas não deveria nem ser mais autorizada. Não é, né? As pessoas fazem porque são teimosas. Bom, o clima semiárido, quais as características dele, né? Chuvas escassas, mal distribuídas ao longo do ano, né? A gente sabe já que é responsável pela falta de água na região, né? Fazendo surgir aí rios intermitentes, que só tem água quando chove, nós já aprendemos sobre isso, né? As massas de ar acabam batendo na Chapada da Borborema, não consegue ultrapassar a chapada e o sertão acaba sofrendo aí com a falta d'água. Mas, lembro, não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que não era só a Chapada da Borborema. Nós teríamos também outros fatores que ajudariam aí a não ter chuva no sertão nordestino. Um deles
é o fenômeno conhecido como El Niño. Lembra disso? O El Niño, um fenômeno aí, né, que é comum na época aí de dezembro, que é o nosso verão, eleva as temperaturas do Pacífico Sul, aqui nas nossas costas, né, ao contrário, né? E dessa forma, quando eles entram no Brasil e se encontram com os ventos alísios, né, eles impedem o deslocamento da frente fria. Então, é como se o El Niño também fosse como uma nova borborema, agora de vento, né, impedindo que massas de ar frio, né, entrem no território. Olha aí, outro problema. Então, não chove por um lado, chove menos pelo outro. Os índices pluviométricos, né, são baixos, irregulares e concorrência periódica de secas. Olha aí, ó, um poço, né, e o menino foi buscar. Olha a qualidade dessa água. E essa água aqui, com certeza, vai usar para beber, para fazer comida, né? Infelizmente. Olha aqui outra imagem, né? A luta pela vida. A mulher está lá pegando água com um copinho, né? O mesmo restos de água que o porquinho lá também está tentando beber para sobreviver. Então, os dois tentando sobreviver em meio ao semiárido nordestino. A vegetação típica é a caatinga, né? Solos profundos, né? Bem pedregoso, né? Essas plantas também são chamadas de plantas xerófilas, que são plantas que são adaptadas a ambientes secos, né? Tem espinhos no lugar de folha, que é para não perder água, para não transpirar. Olha aqui, ó, mais pertinho, né? Que é a imagem de um mandacaru. Nas regiões mais secas, nós vamos ter a presença aí de cactos. Isso aqui é do tipo mandacaru, né? Mas nós temos outros lá, como o facheiro, chique-chique, né? O brasileirinho, que é um cactus verde-amarelo, né? Muito bonito, por sinal, né? E esse cactus, na época da seca, né? Ele acaba servindo de alimento. Então, as pessoas vão, cortam o cactus, tiram os espinhos e fazem refogado que nem chuchu, né? Chuchu não tem aquele gosto de nada, é isso que tem. Mas serve como alimento porque é fibroso, então dá aquela sensação que está com o estômago cheio e tem água, né? Então hidrata, quer queira, quer não. Tem gente que masca isso praticamente o dia inteiro, que é para enganar a fome, né? E depois você reclama do almoço aí da tua mãe, hein? Presta atenção. Reclama não. A bacia do Rio São Francisco é a maior da região, né? Aí uma foto do São Francisco. É a única fonte de água perene que tem lá água o ano todo, né? A gente já viu imagens anteriores da população que já está morando aí na beira do rio, né? Sabemos que o rio é muito aproveitado para navegação, para pesca, para produção de energia elétrica. Tem usinas aí como Sobradinho, Três Marias, Paulo Afonso, todas elas importantes e que devem ser mencionadas no nosso trabalho da semana, hein? Sexta-feira, está chegando. Bom, aqui para mostrar um pouquinho sobre a transposição do Rio São Francisco, também para dar uma ideia do que você pode estar apresentando no seu trabalho. O que é a transposição? É você pegar uma parte da água do rio e canalizar e tentar levar para outras regiões. Ah, Simone, como assim? Vocês lembram que no sexto ano falei para vocês que isso foi uma ideia de Dom Pedro, né? Fazer essa canalização do rio. Só que naquela época não tinha maquinário, não se pensava em canal, simplesmente abriram uma vala e acharam que a água ia escorrer. Só que tem a declividade do relevo, né? A terra era muito seca, a água também se infiltrou no solo. Então, N fatores fizeram com que esse projeto do Dom Pedro fosse engavetado. No governo do Lula, ele trouxe esse projeto à tona, só que já utilizando a parte de tecnologia, né? Já usando aí obras, né, de engenharia e que também a gente já sabe o fim dessa história, né? Que serviram aí para alguns milhares de reais serem desviados. Bom, voltando, pulando essa parte, vamos
a parte prática. Então, foi feito aí, né, um levantamento de quais áreas necessitariam de mais água. Então, viu-se que havia necessidade de criar 2 afluentes artificiais para o São Francisco. Então, o Rio São Francisco, como você vê, ele vem vindo aqui, certo? E aqui, ó, ele faz essa curva. Só que aí ele continuaria para dentro do sertão nordestino, que ele chama essa parte de eixo norte. Então foi aberto, né, uma vala, só que dessa vez essa vala recebeu uma concretação, né? E para subir a parte do relevo, que tem essa parte de declividade, foram construídas casas de máquina. Então, a cada quilometragem tem uma represa e tem umas máquinas que puxam, que sugam a água, para que a água chegue até a parte mais distante, né? Que essa água tem aí a possibilidade de estar chegando. Bom, e aí na continuidade, fizeram também o eixo leste, né? Esse eixo leste sairia daqui, de Pernambuco, né? Atravessaria praticamente Pernambuco todo, chegaria até o sul da Paraíba. Se eu não me engano, esse trecho leste foi todo inaugurado. Depois, quando vocês fizerem o trabalho, deem uma confirmada nessa informação. Se eu não me engano, todo esse eixo leste foi inaugurado. Esse norte aqui não. A água não chegou até aqui. Ela está parada, eu acho que aqui, ó, na metade do caminho. Não terminou essa obra. Daqui para lá é só sucateamento. Perda de dinheiro, perda de tempo, né? Nada aconteceu, certo? Bom, então, entenderam como é que é? O São Francisco vem vindo, quando que fala, vou desviar a água do rio. Dá a impressão que você vai pegar o rio e virar ele para o outro lado, né? Não é isso. Na verdade, eles criaram afluentes para o rio, né? O rio não teria força para criar esse afluente, ele criou um afluente artificial, né? E essas manchas em azul são açudes que já existem, né? E que abastecem a população com água no período da estiagem. Aqui tem, ó, um açude ou uma represa, né? E aqui essa parte de dentro eu não achei nenhuma imagem melhor da casa de máquinas. Então essas bombas que fazem a sucção da água, ó, e faz com que a água desça por esses canais. Então ela conecta, né, a água do Rio São Francisco, né, e carrega ela até a parte mais distante. Olha como é uma área muito seca, tá vendo? Tem nada ao redor. Só o poeirão da caatinga. Aqui, de novo, para vocês poderem entender melhor, né? O rio nasce na Serra da Canastra, mas já temos informações de uma nova nascente, né? Então tem que verificar também onde é essa nova nascente do Rio São Francisco, porque quanto mais tecnologia, melhor a qualidade das imagens de satélite, os dados geográficos eles vão sendo atualizados. Então a gente tem que sempre estar aí verificando, né? É uma contínua. Eu sou a pessoa que não posso parar de estar verificando dados novos, né? Então, segundo aqui, porque isso aqui é do tempo ainda, né? Que não tinha esse novo estudo da nova nascente. Então, ele nascendo na Serra da Canastra, certo? Vai ser desviado para 2 caminhos. O eixo norte, ó lá, essa aqui seriam, então, as bombas que fariam a sucção da água e levariam a água mecanicamente, isso aqui já é engenharia, né? Para a parte norte. E aqui, né, a mesma coisa. As bombas fazendo a sucção e carregando a água para a parte leste, ok? Bom, continuando aí. Aqui, ó, a inauguração de um dos trechos da transposição do Rio São Francisco, né? População. Gente, uma dificuldade de ver água, né? Quando viu esse mundo de água, veio gente de tudo quanto foi lado, né? Surtou, que nem diz a história. Deram um belo de uns mergulhos aí na água. Olha lá, tá vendo? Mergulharam mesmo, quiseram saber. Água, água, se jogou.
Imagina, quem não está acostumado vê o negócio funcionando e vindo água de tudo quanto é lado. É esperança, né? Esperança que as coisas vão melhorar. E o lado ruim de tudo isso, depois do escândalo da Odebrecht, né, que era uma das empreiteiras que fazia o trabalho aqui nessa obra da transposição do Rio São Francisco, né, os empregados começaram a ficar sem receber, porque eram empresas terceirizadas, né, aí logo depois essa empresa parou de pagar esses funcionários, os funcionários acabam indo embora, e as obras ficam assim, um esqueleto, né? Começou, isso aqui seria uma futura casa de máquinas. E diz que as máquinas que seriam colocadas aí estão todas compradas, né? Já está tudo com ferrugem, tudo estragado, porque ficou ao tempo, né? Ninguém tomou providência, está estragada essas máquinas. Uma fortuna cada uma dessas para fazer o bombeamento da água. Aqui, ó, um trecho já canalizado, né? Com concreto, mas como é uma região muito quente, lembra do intemperismo mecânico que eu falei? Esquenta de dia, resfria de noite. Esquenta, esfria. Olha o que aconteceu com o solo. O solo rachou. Por quê? Aqui já deveria estar passando a água. Não teria acontecido isso. Está há anos a obra parada já, né? Pois já estamos aí, né, praticamente na metade do mandato deste atual governo. E essa obra está parada, desde o tempo que ainda estava o Michel Temer aí, né? Então, no final do governo da Dilma, antes da cassação aí dela, né, e o Michel ir para o poder, já estava parado, né, por causa da Odebrecht. Então, o que aconteceu? Todos os dias parado, esquenta, esfria, arrebentou tudo que já estava concretado para receber a água, né? Bom, vamos falar de coisa boa agora. A economia da região do Sertão é uma economia relativamente, né, baixa, né, mas tem algumas coisas positivas. Uma delas é essa agricultura irrigada. Tem a pecuária extensiva, de corte, né? Então, usam os animais para alimentação. Tem a pecuária leiteira, para produção de leite, de queijos, né? Uma agricultura comercial, vende muita fruta, café, algodão, soja, milho, feijão, arroz, mandioca, vende bem. São cultivos de rotação, né? E agora a agricultura irrigada, naquela parte do eixo leste que a transposição funciona, mudou o cenário, né? Ali onde o pessoal mergulhou na água. Então você tem a produção de uva, tipo exportação, né, que vem sendo aí o carro-chefe de produção de frutas do Nordeste. Mas, em geral, é uma agricultura familiar, ou de subsistência, plantam somente para comer, são pequenas e médias propriedades, né? Tem, como na região do Agreste, o cultivo de algodão, de café, de sisal. Sisal, aquele que eu já falei para vocês, que é para fazer bolsa, corda, e do sisal também se extrai o agave, falei essa semana passada para vocês, que adoça lá o café, né? Os veganos consomem muito. Tem aí uma exploração turística na região, né? Tem visitas a parques nacionais, tem festas como a festa junina, né? E também herda um pouco daquele polo industrial de tecidos, né? Principalmente aí em Pernambuco. Aqui, ó, as uvas do sertão para o mundo, né? Essa aqui são as uvas produzidas em Petrolina, em Pernambuco, né? Trecho aí que conseguiu ter a irrigação artificial para manter a produção. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? E aguardo vocês lá para a gente conhecer um pouquinho do Meio Norte. Bora lá? Beijocas geográficas. Até a próxima.